Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Como é maravilhoso poder contemplar mais essa linda manhã que o Senhor mesmo preparou para nós. Também contemplar a fidelidade dEle para conosco, o cuidado, a bondade dEle sobre a nossa vida. Vamos orar ao nosso Deus agradecendo por todas essas maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. Deus amado, Tu és o maravilhoso, Deus justo, verdadeiro, Deus fiel, Deus rico em misericórdia. Queremos agradecer, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, pelo Teu grande amor, Senhor, que não merecemos, ó Pai, que Tu nos amas apesar de nós. Agradecemos por essa linda manhã que o Senhor nos concedeu e também, Senhor, por esses momentos, mais uma vez, que vamos passar aprendendo mais de Ti, meu Pai. Deus, abençoa a nossa vida, perdoa, Senhor, os nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida conforme o Teu querer, livra-nos, Senhor, de todo mal, afasta, Senhor, de todas as tentações que possa vir nos afastar de Ti, nos levar a pecar contra Ti, Pai. Direciona o nosso caminho, segura, Senhor, a nossa mão. E mais uma vez eu quero Te pedir, Senhor, que esteja derramando a Tua graça, a Tua paz sobre a vida dos nossos ouvintes, que o Senhor esteja, Pai, com eles no decorrer do dia, que eles possam sentir a Tua presença, o Teu cuidado. Pai, que o Senhor esteja nos dando o Teu entendimento, a Tua sabedoria, que possamos buscar, Senhor, somente aquilo que vem de Ti. Abençoa, Senhor, os nossos corações, que o Senhor esteja limpando, moldando conforme a Tua vontade, que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua palavra, a Tua mensagem nessa manhã, que possamos, ó Pai, entender tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar. Nos ajuda, meu Pai, e nos conduz em todo o tempo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Agora eu peço que todos acompanhem a leitura bíblica que irei fazer, que se encontra em Hebreus capítulo 4, dos versos 14 ao 16, que diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumos sacerdotes que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Limpa os meus olhos, para que eu veja as Tuas obras em meu coração. Livra-me das tentações que me impedem de sentir o Teu tocar. Coração sedento clama por Ti, Jesus. Vem, derrama sobre a igreja o Teu amor.
Olá, meu irmão, minha irmã que me ouve. Eu quero compartilhar com você o texto que se encontra lá em Mateus, no capítulo 4. Eu farei a leitura dos versículos de 1 até o versículo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do 1 até o 10. E assim diz a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele lhe dará culto. Meus irmãos, nós lemos esse texto da tentação do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui é importante notar que o diabo, ele lançou um desafio a Jesus com base numa afirmação que o Pai havia acabado de dar no batismo de Jesus. O versículo anterior ao capítulo 4 e o versículo 1, que é o Mateus 3,17, o Senhor Deus havia afirmado: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, a tentação de Satanás seguiu o exemplo. No versículo 3, nós lemos aqui que o Satanás diz ao Senhor Jesus Cristo: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E essa era a afirmação que o Pai havia feito: O meu filho em quem me comprazo. Mateus diz que, em preparação para a tentação de Jesus no deserto, ele jejuou por mais de um mês e ficou com muita fome. A leste deste local onde Jesus foi tentado, do outro lado do Rio Jordão, nas planícies de Moabe, Moisés havia escrito as Escrituras que Jesus usaria em resposta às tentações de Satanás. Jesus cita ali Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, uma passagem das Escrituras em que Moisés lembrou a Israel como Deus os testou durante 40 anos no deserto para saber o que havia em seus corações. Ele permitiu fome e depois os alimentou com maná. Tudo isso que ele fez foi para ensiná-los, como Jesus citou. No versículo 4, nós lemos que Jesus ele respondeu a Satanás: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, Satanás ele tenta em momentos oportunos de vulnerabilidade e necessidade. Jesus estava com fome naquele momento, mas a tentação sempre se oferece para atender uma necessidade legítima, de uma maneira ilegítima. Veja que isso é tentação. A necessidade sim era legítima, a fome. Mas a maneira como Satanás propõe para Jesus Cristo era uma maneira ilegítima, seria pecado. Toda a tentação que Cristo suportou ocorreu em um local diferente e teve uma motivação diferente. Mas a resposta de Jesus permaneceu sempre a mesma. Está escrito. A resposta de Cristo nos mostra que, independentemente da natureza de nossas tentações, a palavra de Deus tem a verdade de que devemos usar para permanecer firmes. Quando a tentação aperta, as Escrituras devem ser a nossa base para a resposta. Nós precisamos focar, ter o foco que Jesus Cristo teve. Ele se apegou à verdade diante de todo o setor maligno, diante de todo o lugar onde o maligno estava tentando a ele. A tentação sofrida por Jesus incluíam a sua humanidade e a sua divindade. O nosso Redentor era 100% homem, 100% Deus. E foram essenciais. A tentação foi essencial para uma encarnação autêntica. O verdadeiro Filho de Deus, o homem, Deus encarnado. Como outros homens, Jesus, constante e livremente, enfrentava escolhas reais e opostas entre Deus e anti-Deus. Como os homens, ele experimentou a plena e terrível força da tentação. Ele venceu por meio da dependência na força do Pai, mediada pela palavra e também pela oração. A vitória incondicional de Cristo sobre a tentação final diferencia-o de todos os demais homens e proclama o seu Salvador e Senhor.
Em todos os pontos, claro, Jesus Cristo ele foi tentado como os homens, contudo, sem pecado algum. O autor de Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 15, ele escreve: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. O nosso Redentor não teve pecado, jamais pecaria. E porque ele venceu o mundo, seus discípulos também poderão vencer o mundo, pois ele obteve vitória sobre os poderes da carne, do mundo e do diabo, os quais são as fontes de toda a tentação e de todo o mal. Ser vitorioso sobre as tentações é um desafio contínuo na nossa vida, na vida do cristão. Porém, olhando para Cristo, nós aprendemos que nós devemos, em primeiro lugar, reconhecer a realidade da tentação. Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E isso mostra que a tentação é real, é inevitável, mas não precisa nos dominar. Mesmo o Filho de Deus enfrentou tentações. Então, não devemos nos surpreender quando elas surgirem em nossa vida. Mas uma segunda coisa que aprendemos também é que nós devemos nos fortalecer com a palavra de Deus. Cada vez que Satanás tentou Jesus, ele respondeu com as Escrituras. Isso mostra o poder da palavra de Deus para poder vencer o pecado. A melhor defesa contra a tentação é conhecer a palavra de Deus e aplicá-la no momento certo. Mas só podemos aplicá-la quando nós conhecemos a palavra. Por isso, leia, estude, medite dia e noite na palavra de Deus. Mas uma terceira lição que nós aprendemos aqui também é que nós devemos orar e vigiar constantemente. Como eu já falei aqui, Jesus ele passou 40 dias em jejum e oração antes da tentação. Isso mostra que a preparação espiritual fortalece contra os ataques do inimigo. Nós precisamos estar espiritualmente alertas para não sermos pegos desprevenidos. Mas uma quarta lição que nós podemos tirar aqui também é que nós devemos fugir das situações de tentação. Jesus ele não negociou com o diabo, ele nem permaneceu debatendo com ele. Pelo contrário, ele resistiu, rejeitou cada proposta feita por Satanás. Quando nós enfrentamos tentações, nós devemos evitar situações que nos enfraqueçam e também resistir firmemente às propostas, às tentações. Mas uma quinta lição que nós tiramos também com nosso Senhor Jesus Cristo é que nós devemos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus Cristo foi o homem encarnado que realmente teve a plenitude do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo ao entrar no deserto. Isso nos ensina que a vitória vem pelo poder de Deus em nós. Nós não podemos vencer as tentações da nossa própria força, mas sim pelo Espírito Santo. Uma sexta lição que nós podemos tirar também com o nosso Senhor Jesus Cristo é que nós devemos ter compromisso com a santidade. Jesus ele rejeitou qualquer atalho para o poder e a glória. Ele escolheu obedecer a Deus, mesmo que isso significasse sofrimento. Nós precisamos decidir diariamente que viveremos para Deus. Independentemente das dificuldades, nós devemos viver para Deus. Uma sétima e penúltima lição que nós podemos tirar desse texto é que nós devemos confessar o pecado e nos arrepender rapidamente. Olhando para Jesus, como nós sabemos, Jesus nunca teve pecado, ele jamais pecaria. Mas embora Jesus nunca tenha pecado, ele nos mostra que o diabo ele sempre tenta nos enganar. Se cairmos, devemos nos arrepender e voltar a Deus imediatamente. Se tropeçarmos, devemos nos arrepender e seguir firmes na fé. E uma última lição que nós podemos tirar com o nosso Senhor Jesus Cristo é que nós devemos andar com pessoas que edificam a nossa fé. Após a tentação, os anjos serviram a Jesus Cristo. Isso mostra que Deus não nos deixa sozinhos e que nós precisamos de comunhão. Ter amigos e irmãos em Cristo nos fortalece na luta contra o pecado. Meus irmãos, assim como Jesus venceu, também podemos vencer, mas sempre na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre olhando para a palavra, sempre tendo a palavra como nossa regra de fé e prática. Nunca pense que você pode, que você deve lutar sozinho. Dependa sempre do seu Redentor. Olhe sempre para Cristo. Olhe sempre para a sua palavra revelada, que nos dá o caminho, nos dá a direção. Ela que é a verdadeira vida para cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um.
quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Obrigada, Senhor, por mais essa porção da Tua Palavra, por mais essa mensagem vinda de encontro aos nossos corações. Guia os nossos passos no decorrer desse dia, nos livrando, Senhor, nos conduzindo, nos dando a Tua direção em todo o tempo. Em nome de Jesus é que agradecemos. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.